Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Então família, eu queria conversar com vocês a respeito de por que eu invisto em imóveis em vez de investir em fundos imobiliários, ações, renda fixa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eu acredito que muitas pessoas vão perguntar sobre isso e eu acredito que é uma coisa assim que está no momento. Muitas pessoas estão fazendo isso, estão investindo em fundos imobiliários. Eu já investi, inclusive eu fiquei 4 anos investindo em fundos imobiliários e renda fixa durante 4 anos. Uma coisa boa, não é ruim, só que porque eu prefiro investir em casas de aluguéis do que em renda fixa, fundos imobiliários. Eu vou trazer o meu ponto aqui. Eu sei que outras pessoas vão discordar disso, vão ter outros pontos de vista, mas o que acontece é o seguinte, galera. Ao meu ver, eu acho que é muito mais lucrativo você investir, às vezes, até num comércio, em alguma coisa que você sabe que você está fazendo também, claro, né? Do que você ser uma pessoa que vai dar o seu dinheiro na mão de outras pessoas. Que nada mais isso é do que você fazer isso. Você vai estar pegando o seu dinheiro e dando para outras pessoas. E hoje em dia tem muito disso, né, galera? Ainda mais os fundos imobiliários, ele faz o que eu estou fazendo aqui. Nada mais o fundo imobiliário, para quem entende, muitas pessoas sabem que o fundo imobiliário, ele é uma cota, né, de um determinado, sei lá, um galpão, um shopping, coisas agrícolas ou até mesmo cartas, né, de crédito, que a pessoa compra uma cota daquele produto e recebe o dividendo. O dividendo nada mais é que os aluguéis daqueles produtos ali que a pessoa adquiriu. Beleza? Então é mais ou menos isso. A ideia é a mesma, só que eles fazem tipo numa forma assim mais digital, né? Você vai ali, põe o seu dinheiro, compra uma cota e recebe o dividendo. É uma coisa boa, galera? É uma coisa boa, mas para quem entende. Eu mesmo, eu não tenho muita experiência, eu vi muitos vídeos sobre isso na internet, mas eu acredito que para você fazer isso, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está comprando. É uma coisa muito volátil, por isso que chama-se renda variável, em vez de... não é renda fixa nem nada. E é uma coisa que você tem que meio que ter uma gama ali, você tem que ter uma pitadinha de saber mais ou menos como que o mercado vai funcionar para você investir nas coisas certas, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. No meu caso, também eu tenho que ter isso. Só que é uma coisa assim que eu tenho, que é ali que vai estar ali, por mais que seja uma coisa que fique 1, 2 meses parado, uma hora ou outra vai alugar e eu vou continuar recebendo isso daí sem muitos passar por mão de terceiros, né? Eu acredito que isso é uma coisa que tem há muitos anos. Eu acredito que isso veio de mim porque quando eu era menor, eu vi muito meus avós, meus tios falar a respeito de casas de aluguel. A gente conhece diversas pessoas que às vezes cresceu na vida fazendo isso. E hoje em dia as pessoas meio que estão desprezando esse lado aí do aluguel, porque falam, não, investe em fundos imobiliários que são coisas melhor para você, que vai te dar muito rendimento, você não vai pagar tanto imposto. Mas eu acredito que ainda até hoje, galera, é uma coisa muito rentável, apesar de ter outras coisas que dê lucros, né? Várias coisas, próprio você abrir um negócio ou você investir numa ação, dá lucro, galera. Só que você precisa entender do que você está fazendo, o mercado que você está investindo. Deixa eu dar uma sentadinha aqui, rapaziada, que eu tô até meio eufórico aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, eu tenho uns vídeos. Eu moro aqui nessa casa, minha mãe mora lá no fundo. Eu moro nessa aqui, ó. Beleza, rapaziada? Essa casa aqui, futuramente, talvez, quando eu tiver a minha, eu quero trazer levar minha mãe para uma outra casa, né? Uma outra casa que ela tem um sonho, né? Quando ela aposentar, ela parar de vez. E essa casa aqui talvez até vire 2 casinhas de aluguel. Essa aqui, como é a minha, ó, dá para fazer aqui, ó,
um muro aqui cortando e faz uma entrada ali e depois faz uma outra entrada lá. Já é uma rendinha já a mais que entra. E então, galera, eu tenho muito disso. Eu acredito que depois que eu fiz as minhas duas primeiras, me trouxe um retorno que eu nem imaginava. Eu achei que não seria tão rentável. Não vou dizer que é uma coisa fácil, não é fácil. Inclusive agora como eu tô voltando a construir de novo, a gente sabe que não é fácil você lidar com pedreira, essas coisas, com obra, mas é uma coisa que te dá lucro. Você vai conseguir... Olha, sentar aqui, acabei nem sentando. Você vai conseguir tirar um retorno dali, você vai conseguir ter um retorno daquilo. Muitas pessoas falam que fazer casa de aluguel é só dor de cabeça, as pessoas destroem a sua casa, isso, aquilo. Eu concordo, galera, tem pessoas que entram na sua casa e vai destruir a sua casa, mas aí que tá, você tem que ser mais esperto que essas pessoas. Como? Você tem que se prevenir a qualquer meio de que isso possa acontecer. Como? Você fazer contratos, fazer vistorias, se preciso, coloque imobiliária. Hoje os meus empreendimentos estão todos na mão de imobiliárias, que eles fazem todo o processo de análise do cliente. Ele não vai pegar um Zé Ninguém que chegou ali do nada, falou assim, eu quero alugar sua coisa e toma, pode entrar aí, a chave tá aí, pode entrar. Não, galera, tem todo um processo, a gente precisa fazer uma avaliação da renda da pessoa, a gente precisa saber se ela vai conseguir fazer a parte do pagar o seguro fiança, porque esse seguro fiança nada mais é que o seguro da casa, caso essa pessoa faça isso de destruir a casa, quebrar alguma coisa, não pintar, sair do nada e sumir, esse seguro fiança é o que vai me respaldar de que a pessoa faça isso, entendeu? Porque aí vai me liberar um dinheiro que eu consigo fazer as coisas ajustar, né, o que a pessoa fez, né? E isso é uma coisa para você se prevenir. Então, se você às vezes tem uma casa, tem uma coisa e alugou e tem esse receio, né, de eu aluguei aqui por 1.000 e pouco e a pessoa veio, ficou um tempo e destruiu toda a minha casa e eu tive que reformar ela. Galera, se você às vezes não entende muito, é melhor você pôr na mão de um corretor, de uma imobiliária, que ele vai saber melhor te respaldar sobre isso. Por quê? A corretora, que nem eu disse, ela vai conseguir fazer ali a coisa de uma forma mais jurídica, né? Que vai te proteger, você vai estar respaldado de acordo com a lei. Beleza? Então esse é o meu pensamento e eu acredito que hoje em dia os fundos imobiliários estão em alta devido aos coaches, né, de financeiros. Se você analisar, o passarinho quase que acertou aqui. Se você analisar, rapaziada, os coaches de finanças hoje em dia são todos donos de corretora. Primo Rico, Sardinha, Fernando Sardinha, eu não lembro. É o Sardinha, rapaziada. É um que tá... Nossa, esqueci o nome dele. Enfim, rapaziada, a maioria das pessoas que estão hoje investindo, falando para você investir em fundos imobiliários, hoje essas pessoas são vinculadas a corretoras de corretoras de valores, que é por onde você vai fazer o seu aporte no fundos imobiliários. E o que isso acontece? Eles querem ter o seu dinheiro na mão deles, porque eles têm um retorno em cima disso. Porque às vezes você, pegando esse dinheiro que você às vezes investiria numa coisa, você vai dar na mão dele e futuramente isso pode dar um retorno para ele. Como? Ele pode pegar, te oferecer certas coisas que dê vantagem para ele. Certos fundos imobiliários que favoreçam pessoas que estão por trás dele, que estão pagando para que ele indique esse produto para você. Então, galera, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Ou até sabem, mas finge que não existe. Na internet a gente vê muitas pessoas falando que isso e que aquilo, mas acontece muito disso. É uma venda casada, tem muito disso. E você às vezes... Pô, rapaziada, acabou a bateria da câmera. Eu aproveitei ali, já fui tomar um banho ali enquanto ela carregava, já para mim ficar mais tranquilo. Então, como eu disse, família,
Isso são vendas casadas. Não é à toa que eles dão cupons, dão diversos benefícios para você, dizendo que você vai estar ganhando investindo usando o cupom deles. Essa é a minha visão sobre esse mundo, né, do digital hoje que está sobre as corretoras de investimento. Vejo que pessoas ganham dinheiro, tá certo? Só de você estar investindo, você já está um passo à frente, você está no caminho certo. Mas toma cuidado também e também não julgue quem faça de umas coisas de uma outra forma. Beleza, galera? E outra coisa também que eu gosto muito das casas de aluguéis é o seguinte, galera. É você ter o contato com outras pessoas. Você tá ali, conversar com o pedreiro, você falar com o cara do terraplanista que está ali ajeitando o seu terreno, você falar com o eletricista, você falar com o encanador, você conversar com todas essas pessoas e você criar um laço com elas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho ali umas pessoas que eu confio, você confia nessas pessoas, elas têm um retorno, é uma troca, ao mesmo tempo que elas prestam bons serviços, eu pago de acordo com o que elas são... exige não, né, galera? É uma troca, né? Elas dão um serviço de qualidade e eu dou o valor que elas pedem, né? Que é o valor que elas acham que são justos para elas. Eu acredito que elas estão sendo bem remuneradas por isso e eu acho que isso é muito legal. Quantas vezes não cheguei lá na obra lá, levava uma coca, um pão com mortadela, uma coisa bem simples, mas você tinha uma resenha ali, conversava com o pessoal ali, brincava, zoava, aquela coisa que a gente é acostumado, né? Ainda mais o homem que gosta de uma zoeirinha, né? Quinta série. Então isso é uma coisa que é saudável, a gente se sente mais vivo. Infelizmente no fundos imobiliários essas coisas você não tem, né? Você só dá o seu dinheiro ali numa corretora e fica ali por isso, e só fica vendo os números crescerem. Que isso é uma coisa assim meio... Não sei se é depressivo, mas é uma coisa que eu não particularmente não gosto. Tem gente que gosta, então cada um faz o que acha melhor. Mas esse é meu ponto de vista. E outra coisa, galera, que eu acho legal é você também criar coisas onde você mora, você fazer coisas em prol da sociedade. Que nem esse terreno que eu tô trazendo agora para vocês, é um terreno que ficou muitos anos abandonado. É um terreno ali que muitas pessoas até reclamavam dele, porque ali é um lugar que passa muitas pessoas e ali sempre foi o antigo dono. Infelizmente ele não cuidava do terreno, né? Ele deixou ali largado, tinha escorpião, tinha diversa cobra, tinha um monte de coisa ali que poderia machucar alguém. A calçada, pra você ter ideia, galera, a calçada era tudo de terra, era barro. As pessoas passavam ali dia de chuva, era só barro, tinha que cortar pela rua porque a calçada não tinha concreto. E hoje, graças a Deus, a gente aos pouquinhos estamos mexendo lá e está melhorando. Você vê que até o aspecto da rua começa a mudar também, né? Porque ali era um ponto que, como ele é de esquina, ele pega várias visões ali, né? Então você acaba trazendo uma melhoria para o seu bairro, que é uma coisa que não é questão de você financeiro, é uma questão de um prol para a sociedade, né? Você tá ali, você tá... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, rapaziada. Você tá fazendo uma melhoria para o seu bairro, para as pessoas que moram ali. Tanto que nem na prestação de serviço, quanto no visual do local. Então esse é meu ponto de vista. Nem sei quantos minutos ficou de vídeo aí. Acredito que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Até às vezes eu acho que eu faço isso porque talvez eu tenha algum trauma, não sei. Um trauma bom, né? Ou algumas referências que me fizeram pensar nisso. Algum vídeo eu pego e falo mais sobre isso daí, mas a minha visão sobre isso é essa, galera. Invista em imóveis, pelo menos tem ali um dinheirinho guardado em fundo imobiliário, mas tenta ali, ó, compra um terreninho, constrói umas casinhas, umas kitnets ali, administra, vê como que funciona. Se você vê que não tá dando certo, vai lá, aí você vende, ou senão você fica com ele ali e tenta criar maneiras de melhorar isso também, porque a gente não pode ficar parado, né? Só dar o dinheiro na mão de outras pessoas e achar que as coisas vão cair na nossa mão. Tudo é uma troca, né? A partir do momento que você manda energia, ela tem que voltar para você. Então acredito que isso é tudo uma questão de troca. Então esse é o meu ponto, família. Tô enrolando aqui, mas é isso. Vai chover, ó. Ó o tempo que tá. Ó o tempo. Ó.
Quem é de Campinas, rapaziada, Campinas tá um friozinho, viu? Inclusive hoje vai ter uma festa de Santana. Quem é de Sousas, vem aqui na festa de Santana, uma festa muito tradicional aqui de Sousas, bem grande. Uma festa aí, vai ter um show ao vivo, comidas típicas. Talvez vai ter até esse morango aí do amor, que eu até vi aí o pessoal tá fazendo morango do amor e morango do ódio. O morango do amor é o bom, o do ódio é aquele que você vai parar no dentista. Você perde até o dente. Eu vi uma veinha ali, coitada, caiu até a dentadura dela, ficou presa no morango assim, ó. Ai, meu Deus. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto aí e até mais. Valeu!